Olá, sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da flexibilidade cognitiva, que é a capacidade que a gente tem em mudar um planejamento, em mudar alguma situação em que a gente estava acostumada e fazer de forma diferente, adaptar para novas situações ou para novos ajustar quando a gente tem alguns problemas. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa capacidade e como ela acaba interferindo nas pessoas que sofrem com TDAH. Para começar, eu gostaria que você pensasse um pouquinho comigo. Então, por exemplo, quando você está habituado a fazer uma determinada tarefa de uma maneira específica e aí de repente você precisa mudar porque é uma exigência do seu chefe, porque existiu uma mudança na empresa, ou você está acostumado a fazer algumas atividades com a pessoa em que é seu parceiro, seu companheiro, e de repente ela muda e pede de outra maneira, ou pede que seja feito de outro jeito. Como é que é para você? É difícil ter que mudar, ter que pensar outras estratégias, outras possibilidades, novas possibilidades? Essa habilidade, ela é conhecida, como flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva, então, ela está relacionada a essa capacidade da gente resolver um problema, da gente pensar novas soluções para uma tarefa ou para uma dificuldade que a gente está vivendo, ou aceitar mudanças naquilo que já estavam estabelecidos na nossa rotina ou da maneira como a gente fazia determinadas tarefas. Então a flexibilidade cognitiva, ela é uma habilidade que ela pode sofrer alguns prejuízos em pessoas que sofrem com TDAH. Então é comum que a gente perceba, que pessoas com TDAH têm uma dificuldade relacionada a essa habilidade. Então, por exemplo, nas crianças, você que está me ouvindo que é mãe de TDAH ou que é adulto e tem TDAH, tenta lembrar na infância de vocês se vocês sempre gostavam de um jogo, de determinada atividade, e aí alguém oferecia uma atividade nova ou propunha uma nova atividade, se vocês recebiam isso com tranquilidade. Porque é muito comum, quando a gente vai avaliar as crianças, ou a gente vai fazer um processo de avaliação no próprio adulto, a gente pergunta como é que era quando de repente você estava acostumado que toda a tarde fazia um jogo, fazia uma atividade lúdica e de repente um dia alguém falava assim, não, mas hoje a gente não vai fazer essa atividade, hoje a gente tem que fazer um outro tipo de trabalho, uma outra tarefa, ou não vai ser possível, a gente vai ter que desmarcar. Então, geralmente a criança reage de uma maneira, às vezes, um pouco agressiva ou a criança fica muito descontente, Claro, ninguém quer que a gente tenha alterações no nosso dia ou mudanças em questões relacionadas, principalmente a atividades de prazer, mas a criança com TDAH, ela vai ter uma dificuldade maior de aceitar aquela mudança. Então ela vai ter um comportamento inadequado, ela vai fazer muitas queixas, é muito comum. Então aquela criança que reclama, que fala que não queria, que fala que é porque ninguém gosta dela, isso só acontece com ela mesma. Então tem uma queixa aí, porque tem uma dificuldade muito grande para ela conseguir pensar que existem outras possibilidades, Então que existem saída, que existe saída para aquela situação. Então tentem lembrar vocês na infância, e na adolescência, que isso é comum. Claro, gente, situações em que a gente planeja, alguma atividade e não sai como a gente gostaria, todos nós ficamos chateados ou não ficamos satisfeitos com aquilo. Mas a gente tem que pensar numa recorrência. Então todas as vezes em que eu proponho uma atividade diferente, às vezes não precisa ser nem porque não deu certo, porque não era possível, mas porque eu proponho uma nova atividade. Não, ao invés da gente jogar futebol, vamos jogar um outro esporte, fazer uma nova atividade. Geralmente a criança ela vai ter uma resistência um pouco maior de aceitar o novo, Então isso tem a ver com essa capacidade, com essa habilidade de pensar uma mesma situação de diversas formas, E na vida adulta, a gente também pode observar isso. Então, assim, observem como é que é o relacionamento pessoal de vocês, tanto familiar, quanto amoroso, enfim. Como que é quando o parceiro
pede para que a gente faça uma situação de maneira diferente, ou chegue com um problema e que a gente precise dar uma solução, uma saída diferente. É fácil, né, para você? Você consegue pensar em muitas possibilidades, ou você geralmente já pensa daquela mesma forma, repetindo alguns comportamentos, algumas falas, porque não consegue fazer uma leitura mais ampla, ou naquele momento acaba propondo a mesma solução, a mesma saída, né? É muito comum, por exemplo, o adulto com TDAH relatar pra gente que eu tive os mesmos problemas que eu tive com a minha namorada, eu tô tendo agora nesse relacionamento. Quer dizer, eu vou repetindo os meus comportamentos e minhas ações, porque eu tenho uma dificuldade de enxergar ou de perceber que existem novas saídas, né, que existem outras possibilidades, que eu posso agir numa mesma situação de formas diferentes, tá? Então, pensem vocês aí, se vocês percebem essa dificuldade, né, no dia a dia de vocês, e aí pra gente dizer que é possível trabalhar, né? Então, quando a gente vai pensar nas crianças, quando a gente vai fazer, por exemplo, a orientação aos pais, né, a gente trabalha muito essa questão de oferecer outras possibilidades, né? Então, assim, meu filho só gosta de jogar videogame. Tá, a gente vai oferecer outras possibilidades, mas ele não aceita nada, ele não gosta de nada. Mas a gente vai oferecer, vai fazer com que ele reproduza outras atividades até que ele encontre alguma outra que ele também sinta prazer. Porque o que acontece? Eu só repito a atividade do videogame, e aí ele sabe que ele gosta do videogame, ele provavelmente tem um bom desempenho, porque ele faz, repete, treina, então ele vai ter um bom desempenho e ele vai tender a se manter naquela mesma atividade. Só que eu vou ter um problema, por quê? Porque aí eu fico com uma possibilidade de lazer muito empobrecida, né? Eu fico apenas com uma possibilidade. Quando a gente começa a trabalhar com os pais, existe uma resistência, a criança não quer, a criança reclama, a criança chora, etc. Mas a gente fala, continue, até a gente descobrir uma outra atividade. E a gente descobre, né? Então, por exemplo, a atividade da leitura, tem várias crianças que eu acabo propondo para que os pais façam a leitura para elas, e elas adoram, então elas começam a pedir, então você pode ler uma história para mim? E aí o que a gente vai trabalhando com isso? A flexibilidade cognitiva, quer dizer, eu consigo ter outras atividades prazerosas, existem outras possibilidades, né? Então isso é muito importante ser trabalhado na criança, porque quando a gente chegar na vida adulta, esse adulto, ele vai conseguir ter uma visão mais ampliada, né? E o adulto, quando o adulto, né, acaba tendo um diagnóstico tardio, a gente também pode trabalhar. Mas o que acontece na vida adulta, né? Além da questão da flexibilidade cognitiva, então eu vou ter uma dificuldade para pensar saídas diferentes, por exemplo, para o meu problema de trabalho, se eu já tenho uma certa resistência, né? Se falou, olha, a gente tem que resolver essa questão, essa dificuldade, essa dúvida, como é que a gente pode fazer, né? Aí o adulto tende a dizer, olha, sempre é assim que eu faço. E que se alguém chega com uma outra fala ou propõe uma outra situação, às vezes acaba tendo conflitos. Aí, se a gente pensar que em conjunto com essa dificuldade de flexibilidade cognitiva, eu tenho comportamentos impulsivos, eu, além de achar que eu não consigo fazer diferente, pode ser que eu ainda faça uma resposta inadequada, que eu tenha um comportamento inadequado, e aí isso vai minando, né, as minhas relações sociais. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você que está me assistindo aqui é que você se observe. Será que eu tenho essa dificuldade? De fato, eu sempre tento resolver da mesma forma, eu tenho dificuldade para perceber que existem novas possibilidades, que o mesmo problema pode ser resolvido de formas diferentes, que eu posso e devo experimentar novas possibilidades de lazer, né, novas possibilidades de relação. Então, assim, o que deu errado nas minhas relações até agora? Eu consigo pensar de uma outra forma para que elas se desenvolvam de maneira diferente, né? Então, a primeira coisa eu queria que vocês pensassem se essas dificuldades elas existem, e se elas existirem,
é que a gente consegue trabalhar isso em psicoterapia, né? Mas que vocês também conseguem já observando sozinho, já com a informação, né? Porque isso que eu faço aqui com vocês é psicoeducação, então trazer as informações para que vocês percebam e já consigam fazer algumas mudanças no dia a dia de vocês. Então fiquem atentos, porque essa questão da flexibilidade cognitiva, ela traz prejuízos para a nossa vida do trabalho, no estudo, nos relacionamentos pessoais, e ela acaba gerando um cansaço, um estresse muito grande na vida de vocês, principalmente se vocês ainda não se deram conta dessa dificuldade, tá bom? Se tiverem mais dúvidas sobre esse tema, conversem aqui comigo ou nas outras redes sociais, tirem dúvidas, eu estou à disposição. E, se possível, encaminhe esse vídeo para alguma pessoa que você saiba que vai se beneficiar dessa informação. Até a próxima!